This is Sparta! Você sabia que os cangurus podem boxear? Ou que as hienas são capazes de lutar até mesmo com jovens e fortes leões? A natureza pode nos surpreender não só com a diversidade dos animais, mas também com suas habilidades de luta que você vai ver hoje. Nesse episódio vou mostrar a vocês as batalhas de animais mais legais e originais que foram captadas pelas câmeras. Vamos nessa! Boxe dos cangurus. Os cangurus australianos não têm muitos inimigos naturais, então as batalhas mais violentas são entre congêneres. Todo canguru macho adulto entende uma verdade simples. Ele terá que lutar com seu próprio congênere pelos melhores territórios e fêmeas. Como os humanos, os cangurus levam muitos anos para aprender a derrotar seus oponentes de forma rápida e eficaz, mas a recompensa vale a pena. O vencedor de uma luta longa e brutal ganhará poder sobre todo o rebanho. Essa filmagem mostra um desses líderes. O macho gigante parece intimidador, mas também há um rival que está pronto para desafiar seu direito à liderança. Assim que o bando percebe que uma luta é iminente, todos se afastam, dando aos rivais espaço para se mostrarem. A batalha é muito semelhante a uma luta de boxe humano, mas as regras são ligeiramente diferentes. Socar abaixo da cintura, por exemplo, não é proibido. Mas a batalha não pode durar para sempre. É isso, o adversário está derrotado. O vencedor é o atual líder do pelotão, embora seja improvável que o candidato ao título de campeão desista de tentar. Assim que ele melhorar um pouco, ele tentará novamente. This is Sparta! A luta do iaque. É difícil imaginar como teria sido a história do Tibete e das regiões vizinhas, e se as pessoas poderiam ter sobrevivido aqui se não tivessem conseguido domesticar os iaques selvagens. Os historiadores acreditam que as pessoas domesticaram os iaques selvagens há mais de 3.000 anos e vivem juntos desde então. Os iaques domesticados são mais do que apenas animais de estimação para os tibetanos e povos vizinhos. Eles formam a base de sua existência. É difícil encontrar outro animal que se adapte perfeitamente às duras condições montanhosas da Ásia. Além dos iaques domésticos, o Tibete ainda é o lar de iaques selvagens. Os iaques selvagens são animais muito grandes, pertencentes ao gênero dos touros. Eles atingem uma altura de 2 metros na cernelha, e os machos podem pesar 1.000 quilos. Como regra, as fêmeas são menores, pesando entre 350 e 450 quilos. Os iaques domésticos são muito menores e sua altura não excede 1,5 metro e 1,60 centímetros. No entanto, a vida dos povos tibetanos não é tão monótona. Infelizmente, algum entretenimento ainda é criado às custas dos animais. Você provavelmente já ouviu sobre as rinhas de cães e galos. Mas, e a batalha dos iaques gigantes? Nas montanhas, a mais de 4.500 metros acima do nível do mar, são realizadas competições tradicionais. Em uma delas, encontram-se 23 iaques de raça pura, dos quais o mais forte ganhou o título de Rei dos Iaques. Aqui está o evento principal dessa competição. Faça suas apostas. Quem sairá vencedor, iaque branco ou iaque preto? Nessas batalhas, os iaques lutam pela supremacia sobre o rebanho e para manter a moral alta. As vacas são trazidas para eles antes que a luta comece. Algumas batalhas duram apenas alguns minutos, mas algumas duram várias dezenas de minutos. As batalhas entre animais são inevitáveis não apenas no Tibete e na Austrália, mas também no frio ártico, onde há uma batalha constante por presas. Fique ligado para ver o confronto entre o urso polar e a foca e testemunhe outras lutas épicas de animais que foram filmadas. Vamos seguir. Urso polar versus foca. Os ursos polares são predadores formidáveis, mas de acordo com biólogos, esses gigantes costumam ser assombrados por falhas durante as estações quentes. Em média, apenas 1 em cada 20 tentativas de caça é bem sucedida. Também deve ser lembrado que há poucas presas em potencial nessas terras nevadas, então os ursos polares devem depender principalmente de peixes e focas. Esse urso já encontrou sua presa, lá está ela, deitada no bloco de gelo. A caça começa. A primeira coisa a fazer é chegar perto da presa. O urso mergulha quase completamente na água para fazer isso. Ele consegue chegar ao bloco de gelo sem ser notado, e a foca permanece em seu lugar. Ocorre um ataque relâmpago. A presa percebe o predador tarde demais. A foca rola na água e tenta escapar. Mas os ursos famintos também são excelentes nadadores. Em apenas alguns segundos, o urso reaparece no bloco de gelo, arrastando sua presa atrás dele. Parece que testemunhamos a 20ª caçada bem-sucedida. Esse é um verdadeiro banquete para o urso, e agora ele será alimentado por vários dias. A caça do leopardo das neves.
Existem muitos perigos na vida das capras falconeri, também conhecidas como mark horse. Como os cangurus, os machos dessa espécie precisam lutar pela atenção das fêmeas. As batalhas acontecem nas encostas do Himalaia. Frequentemente os predadores caem, e essa é uma passagem só de ida. Esse casal de lutadores tem outros problemas, embora ainda não os conheçam. Uma fêmea de leopardo das neves não está longe dos limites da luta. Os leopardos das neves são raros no Himalaia e os únicos predadores que podem capturar uma cabra das montanhas das encostas rochosas nativas. No entanto, dessa vez a escolha da fêmea do leopardo das neves não recai sobre os adultos. Eles estão muito ocupados com seus negócios. Ela decide pegar o filhote e não hesita muito. Não há tempo para hesitar e a fêmea consegue atingir o seu objetivo com apenas alguns saltos. Mas não é tão fácil assim. Você sabia que filhotes de capra falconeri podem nadar? A fêmea claramente não sabia disso. Quando a presa escapa de suas patas e pula, a caçadora fica perplexa. Agora, tudo que o leopardo das neves precisa fazer é seguir o filhote com os olhos, que luta bravamente contra a turbulenta corrente do rio. O bebê conseguiu sobreviver hoje, mas os leopardos das neves vão voltar novamente. Um oponente ardiloso. Os suricatos são verdadeiros especialistas no deserto. Do nascer ao pôr do sol, cada matilha se move e atua como um organismo completo. Não é fácil de encontrar comida. Embora esses animais sejam despretensiosos, qualquer inseto encontrado na areia irá satisfazê-los. Mas os suricatos têm um rival inesperado. Não muito longe do bando, o drongo os espera. Essas aves são encontradas em regiões tropicais e subtropicais da África à Austrália. O pássaro esperto tem preguiça de cavar na areia. Ele prefere esperar até que os suricatos cavem insetos para roubar a presa bem debaixo de seus narizes. O truque funciona, e mais de uma vez. Toda vez quando o suricato tem suas presas em suas garras, o drongo pula do galho e distrai o animal, levantando poeira com suas asas. Sob a cobertura do véu empoeirado, o pássaro agarrou facilmente a presa e a levou para a árvore, onde comeu tranquilamente. Incrivelmente, conseguiu roubar um jovem escorpião, prato preferido dos suricatos. Iguana versus cobras. Poucas pessoas sabem que pequenas espécies de cobras são mais eficazes quando caçam em grandes grupos. Mas essa iguana teve azar. Ela se viu em território estrangeiro, onde havia um grupo que foi contra ela. Mas a iguana é experiente e não vai desistir. Sabe muito bem que as cobras não enxergam bem e que determinam os movimentos de suas vítimas lendo seus movimentos. Enquanto a iguana permanecer imóvel, ela será invisível para seu perseguidor. Mas é impossível ficar em um lugar para sempre. A cobra rasteja, patrulhando a área. Assim que pega a cauda da iguana, ela se lança rapidamente para fora do caminho. Ela é detectada e várias cobras imediatamente correm atrás dela. As cobras estão em menor número, então elas conseguem cercar e capturar a iguana. Parece que o resultado dessa batalha é uma conclusão precipitada, porque uma enorme bola de caçadoras já está crescendo ao redor da vítima. Porém, ser a maioria nem sempre é vantagem, e a iguana milagrosamente consegue escapar do emaranhado mortal. A iguana corre novamente. Tem que chegar até as pedras grandes para escapar. Incrivelmente, ela é bem sucedida. A toda velocidade, a iguana salta e se agarra à borda inferior das rochas. Está segura agora. O território das cobras está muito mais abaixo. Leão versus hienas. O rei da selva pode vagar por onde quiser. Poucos ousariam atacar o enorme predador. Mas quando se trata da guerra de territórios, mesmo os animais mais indecisos se recusam a deixar o leão entrar em seus domínios. É sabido que raramente as hienas se arriscam a atuar abertamente contra adversários grandes e fortes, mas dessa vez tudo é diferente. Leões e hienas pintadas são duas das forças mais formidáveis da savana da África Oriental. Eles vivem no mesmo território e compartilham uma área de alimentação comum. Ambos são excelentes caçadores. A propósito, as hienas não são realmente necrófagas, como se costuma acreditar. Elas obtêm a maior parte de sua comida para si mesmas. Além disso, elas tiram presas de outros predadores, na maioria das vezes das chitas. A carniça na dieta das hienas não passa de 20%. Vivendo no mesmo território e comendo os mesmos animais, leões e hienas inadvertidamente tornaram-se inimigos, ou competidores, para ser mais preciso. E não há mais razão oculta aqui. O jovem leão foi descuidado o suficiente para vagar pelo território de outra pessoa sozinho. Instantaneamente, ele é cercado por todo um clã de hienas. O leão não consegue sair do ringue, não pode escapar. Mesmo o jovem rei da selva não pode superar todo o clã. O leão consegue afugentar apenas alguns indivíduos particularmente agressivos, mas não pode vencer a luta contra todos eles.
Parece que o resultado é uma conclusão precipitada, mas de repente outro jovem leão aparece nas proximidades. Talvez seja um parente daquele leão. As hienas teriam encontrado uma maneira de lidar com um leão, mas duas feras são demais para elas. Elas recuam, libertando os leões de seu cerco, mas essa batalha não está vencida nem perdida, o que significa que o território ainda está nas mãos das hienas, ou patas. Crocodilo versus antílope. Se os leões são chamados de reis da selva, os crocodilos podem ser chamados de reis dos rios. Não são muitos os animais que se atrevem a atravessar os rios africanos sozinhos, porque os enormes répteis nem dormem à noite. Mas nas estações quentes e secas, eles não têm escolha a não ser mudar para mais perto dos bebedouros. E o mesmo aconteceu com essa manada de antílopes. Existem muitos animais jovens no grupo, então alguns deles nunca viram um crocodilo antes. Bem, eles terão a oportunidade de ver isso. Assim que os antílopes se instalaram na beira da água e baixam um pouco a guarda, o crocodilo corre para atacar. O rebanho imediatamente sai correndo, mas o predador já conseguiu agarrar o adulto mais próximo. A presa está condenada. Os antílopes que escaparam milagrosamente deixam a costa. Eles estarão de volta quando seu congênere for arrastado para baixo d'água e o crocodilo estiver cheio. Mas será que os antílopes sabem que existem cerca de 300 crocodilos famintos no rio Grumete, onde esse vídeo foi filmado? A sede se instala novamente, os herbívoros retornam à água e mais uma vez ficam à beira dela. Outro ataque e outro antílope é arrastado para baixo d'água. Após o segundo erro, o rebanho sai da costa em pânico. Eles vão voltar? Ninguém sabe. Isso é tudo, pessoal. Que luta animal você gostaria de ver com seus próprios olhos? Diz para mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.